Dando continuidade à questão de rotas, vamos agora falar de rotas por atributo. Então eu vou pegar a mesma solução aqui, eu vou remover as rotas criadas como as opcionais, vamos deixar apenas a rota padrão, que é aquela que tem que ficar mesmo, tá? Ela precisa de uma rota padrão. E aqui na controller, nós vamos trabalhar então com as rotas na controller. Então, por exemplo, vamos fazer uma outra simulação. Vamos supor que toda a sua aplicação deva rodar dentro de um módulo, né? Você quer passar esse módulo na URL. Então, além de ser o seu domínio, /home, /index, você quer o /gestão. Só que você pode forçar ele por aqui. Você pode colocar um atributo chamado route. E aqui nesse atributo route, você especifica uma string dizendo qual que é o valor desse atributo, gestão. Se eu fazer isso, tudo agora vai ficar /gestão, /index, /privacy, /error. Sempre vai ter o gestão nesta controller aqui. Então, por exemplo, se você quiser ter um prefixo exclusivo para cada controller, você pode, por exemplo, gestão clientes. Né? Então, para clientes é gestão clientes, para produtos é gestão produtos, ou o nome que você achar melhor. Ok? E essa rota, ela não força só o prefixo da controller, ela força também a rota da action. Então vamos supor aqui que você queira que essa index responda com outro nome. Você vai dizer aqui, ó, route. E aqui você pode colocar, por exemplo, página inicial. Como que vai ficar? Vai ficar o seu domínio, /gestão clientes, /página inicial. Aqui, ao invés de privacy, você pode colocar um nome mais agradável, como privacidade. Então vai ficar agora como padrão as rotas pelos atributos. É só escrever a rota e escrever da forma que você quiser. Vamos fazer um teste. Vamos rodar a aplicação e vamos ver ela resolvendo os nomes dessa maneira. A aplicação já rodou, vamos abrir aqui, ó, erro 404. O que aconteceu? Ele não achou a rota padrão, porque a rota está específica, né? Então vamos fazer assim, ó, /gestão, não vai, né? /gestão clientes. Vamos ver se ele responde. Error, tá? Ele encontrou um erro, etc. Ele não está especificando exatamente o porquê, é só uma página de erro. Tá legal? Não está funcionando. /página inicial. Agora ele respondeu. Então a sua home agora é gestão clientes página inicial. Privacy, gestão clientes /privacidade. Legal, está funcionando. Só que a rota automática, aquela que define um padrão, ela não está funcionando. Tá? Então é uma questão que nós vamos precisar tratar isto, né? Tudo bem, é normal, é um cenário normal de acontecer, né? Principalmente para a página inicial. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui a aplicação. Eu quero manter isto, tá? Até porque existem duas possibilidades. Ou você define a rota inteira aqui em cada index. Então, por exemplo, você teria que fazer isso aqui, ó. Gestão clientes /página inicial, gestão clientes /privacidade e tirar aqui o route da controller. Só que eu acho que não vale a pena, porque é muita repetição de informação, sendo que você pode manter aqui um atributo da rota como um prefixo, né? E o resto continua, só que de forma complementar. Agora vamos falar de sobrecarga de rota. Aqui você não consegue fazer uma sobrecarga se você não estiver planejando qual que vai ser o comportamento da sua aplicação. Mas vamos supor o seguinte, né, que você queira fazer isso aqui. Vamos fazer o contrário, né? Então, a sua rota padrão é nada. Se cair nada, ele entende que você está conversando com a Home Controller. Mas se cair gestão clientes, ele também entende que você está conversando com a Home Controller. Tá ok? Então, você tem uma opção de não ter o gestão clientes
né, como um padrão. E aqui também você consegue fazer a mesma coisa. Você consegue falar, ó, se eu não receber nada, eu caio aqui. Quer dizer, se você não receber nada de controller, cai na home controller. Se você não receber nada de action, cai no index, porque são valores em branco. Seria mais ou menos a mesma coisa que nós fizemos aqui, ó. Passamos um padrão. Só que agora ele não está respeitando essa rota. Ele só está falando que no caso de não ter nenhuma rota, ele vai entender que a rota que está vazia aponta para home, porque eu especifiquei uma rota vazia aqui no atributo. Tá legal? Vamos fazer uma outra sobrecarga aqui na privacidade, só que para vocês entenderem também que dá para fazer com outros nomes. Política de privacidade. Tá ok? Qual das rotas ele vai resolver? Vamos perceber como funciona, então, esse comportamento das rotas por atributo. Nessa versão nova, né, do MVC Core, isso no ASP.NET MVC 5 era um pouco diferente. Não existia tantas possibilidades assim. A página está sendo chamada pela primeira vez. Quer dizer, com a rota vazia, né? E como que ele vai resolver isso? Vamos aguardar ele terminar de processar e ver em qual lugar que ele vai cair. Ó, nós tivemos um problema. Qual que é o problema? A rota solicitada encontrou múltiplos endpoints, quer dizer, muitos encontros, quer dizer, 2 encontros de um mesmo endpoint. Quer dizer, ele bateu para 2 lugares iguais, ó, tanto para index quanto para error. Tá legal? Quer dizer, que o error também é um candidato a ser entregue no lugar do index. Por quê? Porque ele vem sem nenhum tipo de rota. Então, quando ocorre um erro, a index de erro ela é renderizada sem a própria rota, né? A view de erro era renderizada sem a própria rota. Então ele encontrou um conflito aqui. O que eu precisaria fazer para ter aqui então a rota vazia para cair diretamente no index sem conflitar aqui com o error? Eu teria que colocar uma rota específica para o error, para ele não conflitar. Error, route, error. Aí ele teria um erro. Ou eu posso chamar, né, de uma forma mais bonita, né? Erro encontrado. Seria um nome para a rota. Agora sim. Então, apesar de você ter essa liberdade, você tem que tomar cuidado para não gerar conflito de rotas, né? Colisão de rotas. Porque ele não pode interpretar uma rota para 2 possíveis resultados, que nem ele mostrou lá, 2 matches, né? Então ele não pode ter esse tipo de problema, porque ele não vai saber qual que ele vai escolher. Ele não pode ficar na dúvida de qual rota escolher. Tem que ser uma rota específica para cada coisa. Então vamos lá. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele agora. Minha demo MVC aceitou, tá? Sem nada. Home. Gestão clientes, página inicial. Legal. Privacy. Política de privacidade. Por que ele escolheu política de privacidade aqui e não o privacidade? Porque é a última forma de especificar. Então, na sobrecarga, a última prevalece. Mas e se eu solicitar apenas privacidade, caso eu tenha um link diferente, um link reduzido, né? Ele responde? Responde normalmente. Só que como padrão, ele sempre vai aplicar a última rota especificada. Assim como nós temos a rota padrão por último, né, a última vai prevalecer como um padrão. Aqui também eu estou navegando normalmente. Aqui na home, normalmente. Se eu tirar a gestão de clientes, ele vai acessar o página inicial normalmente. Por quê? Porque aqui eu estou falando, olha, a rota que vai definir o prefixo pode ser nada ou pode ser gestão de clientes. Ok, então se eu definir aqui, por exemplo,
só gestão de clientes e não passar um nome para index aqui, que seria a página inicial, ele interpreta, porque a rota vazia para action também cai aqui na index. Só que tem um detalhe, eu não posso ter esta rota vazia em mais de uma controller. Essa rota vazia, ela tem que estar apenas em uma controller, que seria o ideal a controller inicial, né? Para que você não tenha que especificar a rota completa na URL para chamar a primeira página. A rota vazia, ela não precisa estar diretamente na index, ela pode estar em qualquer uma das suas actions, mas só pode também ser a única dentro dessa controller, porque senão você vai ter aí um problema de conflito, que nem nós vimos, né? Ok? Então, a sobrecarga de rota ela funciona dessa maneira. Se eu tentar acessar da forma tradicional, home/index, ele não responde mais, porque uma vez que você tem o atributo de rota, ele ignora a rota especificada aqui no Startup. Tá certo? Como que funciona esse negócio de rotas, né? Na hora que a página, quer dizer, na hora que a sua aplicação está subindo no servidor, ele lê o atributo de rota de cada controller e monta um dicionário de rotas junto com esta rota aqui. Então você tem essa rota aqui como um padrão tradicional, e nesse mesmo dicionário de rotas que está estão as outras também para cada controller. Então, quando você faz uma navegação, ele busca nesse dicionário de rotas e verifica se ela vai entrar pela rota padrão especificada na configuração do startup, se ele vai entrar pela rota do attribute routing. Tudo depende de qual controller, se tem ou não rota por atributo. Tá certo? Agora que nós entendemos o básico, vamos entender como passar parâmetros na rota por atributos. Você precisa especificar esses parâmetros. Então, por exemplo, eu posso não receber parâmetro, então eu mantenho dessa forma, mas eu posso também receber parâmetros. Então, como que eu faria? /id, dessa maneira aqui. Ou eu posso receber dois parâmetros. id / categoria. Sendo que eu posso fazer dessa forma, ou eu posso simplesmente fazer dessa forma. Tudo depende de que tipo de intenção você quer dar para a sua aplicação. Então, assim, eu sou obrigado a passar um ID, se for o caso, mas não sou obrigado a passar uma categoria. Né? Então, quando eu passo um ID na rota, ele obviamente vai cair nesta rota. Só que ele não vai me obrigar a ter uma categoria. Tá legal? Vamos ver aqui o funcionamento disso. A aplicação aqui já subiu. Vamos navegar para Home. Então, Home, página inicial, sem atributo algum. Vamos passar aqui, então, /10. Ok, ele aceitou. Vamos ver se ele aceitou, né? Vamos colocar aqui para ver se ele entra no ID, né? Entrou no ID? Entrou. Categoria vazia, ok, porque eu não passei. Então, ele aceita dessa forma e não obriga eu passar esse segundo, porque ele é realmente opcional. Repare que aqui o nome está diferente, tá? Então, vamos ver, passando aqui mais um outro parâmetro, ele não vai entrar nessa rota. Categoria null, ID 10, porque ele não reconheceu essa rota como categoria. E aí vale aquela mesma prática, colocar dessa forma aqui. Interrogação, categorias igual a 10. Vamos esperar ele cair aqui. Ok? Recebeu, recebeu. Beleza? Então, tudo importa nessa situação da mesma forma que importa na outra. A única questão é que nós estamos decorando aqui via atributo. Agora, a coisa mais legal da rota por atributo, que faz muito sentido, é muito legal de usar, é a especificação do tipo de parâmetro que você vai receber na rota. Vamos dar uma olhada aqui nas opções que nós temos. Aqui na documentação do ASP.NET Core, nós temos tipos de restrição na rota, que ele chama aqui, né, de referência de restrição de rota. São as constraints, quer dizer, além de ter um tipo,
eu posso falar, um atributo, né, de rota, eu posso dizer qual que é o tipo dele, olha. Eu posso restringir apenas int, apenas boolean, apenas datetime, decimal, double, float, guide, long, valor mínimo, valor máximo, tamanho mínimo, tamanho máximo, tamanho no caso aqui de valor, né? Então no mínimo 18 anos, no máximo 18 anos, no máximo 120 anos, um valor em range de 18 a 120, alfa que seria alfanumérico, expressão regular e também o parâmetro required. Legal? Então, temos bastante opções. Eu não vou conseguir demonstrar todas, mas vamos fazer aqui, né, algumas para a gente testar. Então, por exemplo, aqui, seguindo o parâmetro, onde segue o nome do parâmetro e o tipo, nós vamos dizer agora que esse cara aqui, o ID, ele é um int. Então, obviamente, eu vou mudar ele aqui para ser um int. E se eu tentar passar uma string aqui, ele não vai receber. Ok? Outra situação que poderia ser interessante, né? Receber um datetime. Quer dizer, se esse parâmetro não vier no formato datetime, ele não vai aceitar. Ou no formato guide, por exemplo, que é bem interessante. Legal? Então vamos, por exemplo, usar um guide. Um guide, ele tem esse padrão aqui, certo? É um número até que grande, é um valor grande, né? Mas é interessante justamente para evitar que pessoas tentem fazer algum tipo de ataque na sua aplicação passando parâmetros inválidos. Então esse cara aqui, vamos passar ele aqui como um guide e vamos ver como a aplicação se comporta. Nesse caso, eu sou obrigado agora a passar tanto uma ID int como uma categoria guide, tá legal? Então vamos iniciar aqui a aplicação. Lembrando que você pode receber a página inicial com o nome, sem nome nenhum, ou agora obrigatoriamente com esses dois padrões, quer dizer, esses dois parâmetros que possuem um tipo definido. A aplicação está subindo, eu já vou pegar aqui este valor, copiar ele na memória, porque ele precisa ser um guide, né? Depois eu vou testar fingindo ser um guide para a gente conseguir enxergar que realmente ele não funciona de forma diferente. Ok, caiu aqui na index, beleza. Qual que vai ser o comportamento? Ó, chamei aqui, está navegando, home, tudo funcionando ok. Vou passar aqui um parâmetro int, 10. 404, porque agora eu sou obrigado a passar. Se eu vou passar um, eu tenho que passar os dois, porque os dois são obrigatórios, né? Os dois parâmetros. Então vou passar aqui agora aquele guide. Beleza, ó, caiu. 10, categoria guide. Show de bola. E se eu tivesse passado outra coisa que não fosse um guide? O guide ele tem uma estrutura, e essa estrutura não muda. Então se eu tivesse, por exemplo, comido esse último número, 404, ele só aceita se o padrão for exatamente um guide. Tá legal? No int, o 10 é interpretado como um int. Se eu tivesse passado aqui uma string 404, eu só posso passar aqui um int. Legal? Isso é muito interessante porque em outras situações, caso você não faça esse tratamento, então, por exemplo, aqui, você está falando aqui, por exemplo, que você está recebendo int, né? Daí você faz aqui, ó, id, né, igual id mais 10. Um exemplo. Se você tivesse recebido aqui um string, ele converteria isso para int. Se fosse uma string que estivesse representando um número, né? Então, se você recebesse aqui uma string, ele já daria um problema. Ó, não dá para converter string para int, né? Então, muita gente muitas vezes procura atacar a sua aplicação dessa forma. Supondo que você está recebendo um número em formato de string aqui, você teria que converter esse número para um int. E muitas vezes uma string não consegue converter um número para int caso não seja realmente aqui, né, um valor numérico. Então, da forma que você está usando esse ID aqui,
as pessoas, de forma maliciosa, podem querer atacar a sua aplicação justamente para forçar algum estouro de bug aqui no número que você esteja usando para cálculo, ou para fazer a conversão da sua string para int, gerar uma exception, porque não dá para converter uma letra para int. Isso já é tudo automaticamente eliminado. Por quê? Porque você já setou qual que é a restrição do dado que vai entrar nessa rota. Qualquer coisa que sair disso vai ser interpretado como uma rota não existente. Então é um 404. Muito legal esse comportamento, ele provê mais segurança para você na forma de trabalhar com rotas. Então, tenha essa explicação aqui da referência da documentação do ASP.NET Core para que você conheça todas as possibilidades. Se a possibilidade que você estiver procurando aqui que você estiver procurando não esteja aqui, utilize uma expressão regular, tá legal? Porque a expressão regular ela formata qualquer padrão, por exemplo, esse padrão aqui. Então, você pode validar e-mail, você pode validar qualquer coisa, até um CPF, enfim, por causa que a expressão regular ela monta conforme o padrão que você quiser. Então, nós aprendemos sobre criar um prefixo exclusivo ou não para uma controller, complementar a rota através das actions, sendo que você pode ter aqui uma rota vazia para cada controller, só que você só pode ter uma rota vazia de controller para a aplicação toda. Tá legal? Porque ele só pode redirecionar para uma controller quando ele não recebe nenhuma. Mas, dentro da controller, você pode ter uma rota vazia para uma action a cada controller. Porque uma vez que ele encontra o controller, ele vai chamar aquele por padrão que estiver vazio. Aprendemos também que é possível sobrecarregar a rota de formas diferentes para dar uma navegação ou até um encurtamento de URL, caso você queira, e passar parâmetros. Dessa maneira é a melhor forma de passar parâmetros via rota, porque você incrementa a sua segurança e você já define o tipo que você quer, não aceitando quando vier outro tipo de informação, garantindo aí a sua segurança e a facilidade do usuário navegar e de atacantes não conseguirem provocar qualquer exceção na sua aplicação. Tá legal? Então esse aqui foi o nosso esquema de rotas. Vamos continuar agora com as demais funcionalidades do MVC.